Se você treina crianças ou adolescentes, eu preciso fazer uma pergunta para você. No seu primeiro treino da categoria de base, você já começa repetindo exercícios ou você faz atividades com que os atletas entendam o jogo que estão praticando? Aí eu te pergunto isso porque muitos treinadores, ou a maioria dos treinadores de categoria de base, cometem alguns erros no primeiro treino. E esses erros podem estar atrasando ou dificultando a evolução dos seus atletas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente precisa ter no primeiro treino da categoria de base. No final ainda vou te falar um erro que a maioria dos treinadores cometem no primeiro treino que pode estar acabando com a evolução do seu time. Não é jogada ensaiada, não é sistema tático, não é repetição de exercício. E quando você conseguir entender isso, a evolução dos seus atletas vai mudar completamente. Então, vamos embora pro vídeo. Se você trabalha com categoria de base, provavelmente você já passou por isso. Você elabora o treino, você vai pro treino com a maior vontade do mundo, faz os exercícios, mostra, repete, e no final seus atletas cometem vários erros que você fala assim, como é que eles estão errando isso? Eles realizam os fundamentos de forma errada, eles fazem o que você pediu para fazer de forma errada, e eles não entendem aonde eles devem jogar, pisam no lugar errado, saem da quadra. E aí você pensa, puxa, será que meus exercícios estão tão errados assim? Mas na verdade não é o exercício, é algo que acontece muito antes dele. Primeiramente, antes de você fazer com que seu atleta saia repetindo os exercícios, você precisa fazer com que o seu atleta entenda qual é a modalidade que ele está praticando. E aí quando eu falo para ele entender qual é o esporte que ele está praticando, é realmente qual é a modalidade. Eu estou fazendo um vôlei, eu estou praticando um vôlei, eu estou praticando um handebol, eu estou praticando basquete, eu estou praticando futsal, eu estou praticando um judô, um jiu-jitsu, o que for. Porque cada modalidade, mesmo muito parecida, possui características que são únicas. Então o seu atleta precisa entender qual é a modalidade e qual é a característica da modalidade dele para poder entender como fazer as atividades. E aí, qual é o tipo de esporte que eu estou praticando? Eu falo isso porque nós, como professores, a gente entende que existe esporte de vazão, esporte de rede, esporte de combate, esporte de taco, enfim, entre outros. Mas o seu atleta precisa entender. E quando eu falo isso, não é só a parte teórica, mas sim quais as características desse tipo de esporte. E aí, se é um esporte de vazão, por exemplo, ele precisa entender que quando ele ataca, ele já tem que estar preparado para poder defender, porque quando ele perde a posse de bola, o time já vai atacar. Então o seu atleta precisa entender essas coisas. E aí uma coisa que muita gente também esquece é o espaço de jogo. Todas essas modalidades que eu falei, elas jogam na mesma quadra. Se você tiver uma quadra poliesportiva na sua escola ou no seu clube, você vai ver que você vai poder jogar basquete, vôlei, handebol e futsal, por exemplo, na quadra, ou o jiu-jitsu e o judô no mesmo tatame. Mas ele precisa entender qual é o espaço que ele tem disponível para jogar na modalidade que ele está realizando. Por exemplo, a quadra de handebol é diferente da quadra de futsal, que é diferente da quadra de basquete, que é muito diferente da quadra de vôlei. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aí, sem essa percepção de espaço de jogo, o atleta ele até pode conseguir repetir os exercícios, ele pode até conseguir fazer o exercício que você está falando, mas ele não vai estar entendendo aonde ele pode jogar. Por isso, no primeiro treino da categoria de base, é muito importante que você faça atividades que mostrem aonde o seu atleta pode jogar. Aonde ele pode pisar, aonde ele não pode, até onde ele pode correr, até onde ele pode se movimentar. E aí, quando eu falo isso, não é só pelas posições, mas sim para ele poder entender por onde ele pode jogar e por onde ele vai realizar as atividades dele. E aí, o que você pode fazer para esse atleta entender o espaço de jogo dele no primeiro treino da categoria de base? Antes de você começar exercícios mais analíticos de fundamento e repetição, você pode fazer um exercício mais dinâmico dentro do espaço de jogo. E aí você pode sim trabalhar o fundamento nesse exercício mais dinâmico, mas você vai explicar para ele aonde ele vai jogar, para ele poder entender até onde ele pode se movimentar. Você fazendo isso, você desde o primeiro treino vai estar estimulando com que esse atleta consiga ter a percepção do ambiente que ele tem para poder jogar. E aí beleza, você terminou essa primeira atividade, que é mais dinâmica, sobre o espaço, e aí quando você vai para o segundo exercício, para outras atividades, nesse primeiro treino, você precisa trabalhar o fundamento analítico. Aí você vai me dizer, mas professor, você sempre diz que o fundamento tem que estar contextualizado dentro do jogo. Entenda, vai ter momentos que o fundamento contextualizado dentro do jogo é muito melhor do que ser trabalhado do que o fundamento analítico. Mas vai ter momentos que o fundamento analítico, o exercício analítico, vai ser muito importante para o desenvolvimento do seu atleta. Principalmente no primeiro treino do seu atleta ou até do seu aluno de educação física escolar, ele precisa entender como ele deve realizar os fundamentos. E aí um exercício analítico para ele entender realmente como o gesto técnico funciona é muito importante. Então o que eu gosto de fazer? Normalmente eu começo com uma atividade mais lúdica, mais dinâmica, sobre o espaço de jogo para o atleta entender. E aí depois disso eu trabalho um exercício mais analítico realmente de outro fundamento. Então se eu comecei um fundamento de drible, por exemplo, da forma mais dinâmica,
eu vou para um fundamento de passe ou de arremesso de forma mais analítica. Agora, quando eu falo para você fazer de forma mais analítica, não é dizer, vai, forma aí duas duplas e passe. E ficar olhando os atletas irem passando bola. Não, você vai, forma a dupla aí e faz passe. Olha, beleza, ó. Mas vocês estão vendo que vocês estão dando passe, um exemplo do handebol, empurrando a bola. Poxa, no handebol não é para empurrar a bola, né? Vão aprender a dar o passe de forma correta, bota esse cotovelo mais para cima, levanta mais o braço. Enfim, e aí pode ser no vôlei também, no futsal também. Você precisa fazer um exercício mais analítico, mas não esperar que eles aprendam do nada. Você precisa fazer um exercício mais analítico e ir pausando e ir explicando. E aí também uma dica do professor, não faz com que esse exercício analítico seja 30 minutos. Não, eles estão começando, é o primeiro treino da categoria de base. Então faz ali uns 10 minutinhos, parando sempre, mudando o jeito de fazer, para que eles consigam entender o movimento. E aí ao decorrer dos treinos, ao decorrer até do primeiro treino mesmo, você pode ir mesclando, fazer uma atividade mais dinâmica, uma atividade mais analítica, uma atividade mais dinâmica de percepção de jogo, de quadra de jogo, uma atividade mais analítica sobre fundamento e vice-versa também, para com que ele consiga entender no jogo como funciona e aí ao decorrer dos próximos treinos, você ir fazendo atividades com um grau cognitivo mais elaborado, para ele ter um pouquinho mais de dificuldade para poder fazer esses fundamentos. E aí agora, antes da gente ir para a terceira coisa que eu gosto muito de trabalhar no primeiro treino da categoria de base, o professor vai te fazer um pedido. Se você está gostando desse vídeo, vai aí embaixo, curte, é menos de 1 segundo, você vai curtir, vai se inscrever, ativar a notificação para sempre ficar ligado quando sair vídeo novo e comentar aí embaixo o que você está achando. Desse jeito você vai poder estar ajudando o professor. Vai, eu te ajudo aí, tu me ajuda, a gente vai se ajudando. E aí a terceira coisa que precisa ter no seu primeiro treino de categoria de base é o jogo coletivo. E aí quando eu falo isso é porque não adianta o seu atleta fazer uma atividade lúdica, uma atividade analítica, uma atividade de percepção de jogo, uma atividade de fundamento de jogo, se ele não jogar para aprender o jogo. Entendam que na categoria de base é super importante que o atleta jogue para ele entender realmente como funciona a partida na modalidade que ele está praticando. Aí eu gosto muito de entender o coletivo como uma culminância do meu treino. Então, como assim? Tudo que eu fizer no meu treino, eu vou fazer com que esse atleta faça no jogo coletivo. Então eu vou cobrar, vou estimular de forma verbal e até de mostrar para ele o que ele precisa fazer. Lembra que a gente fez esse jogo no início do treino? Isso aqui é para quando chegar no coletivo, na partida, vocês saberem fazer. Lembra que eu disse que aquele passe tinha que ser daquele jeito? Isso é para quando chegar no jogo você conseguir fazer. Desse jeito, o seu atleta vai conseguir ligar. Poxa, a primeira atividade foi para isso, a segunda foi para isso, para quando chegar na partida eu conseguir fazer e tomar a melhor decisão possível. E aí agora deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. O teu treino na categoria de base, principalmente o teu primeiro treino, ele já está fazendo com que o teu atleta vá repetindo ou está fazendo com que o atleta entenda a modalidade que ele está praticando e as suas características? Porque a resposta disso pode ser a resposta que você está perguntando para saber por que seus atletas não estão evoluindo. E aí o que muitos treinadores fazem no primeiro treino da categoria de base é achar que seu atleta já sabe jogar. E eu vou te dizer, eles são crianças e adolescentes que não sabem jogar. Então nivela por baixo, para o jogo o tempo todo, para o treino o tempo todo, explica, fala muito, explica coisas óbvias. Até porque você pode pensar, treinador, mas na minha época eu já sabia fazer isso. Mas normalmente os atletas não sabem, então pare, fale coisa óbvia, mas não deixe sem explicar o que precisa ser feito. Porque desse jeito os atletas vão se sentir motivados porque estão acertando ou estão identificando o que precisa acertar e aí a evolução dos seus atletas vai acontecer naturalmente. E aí agora eu vou trazer para vocês um erro que a maioria dos treinadores de categoria de base cometem no primeiro treino que pode estar destruindo a evolução dos seus atletas. E aí nada adianta você saber o que colocar no primeiro treino se você não souber como montar o seu primeiro treino. Então eu vou deixar esse vídeo aqui, que explica detalhadamente como montar o seu treino da forma mais eficiente possível para a categoria de base. Então sempre que você for montar o treino para a categoria de base, você vai lá, assiste o vídeo, faz o que eu falei e aí depois tu vai nos comentários e fala o resultado, se foi bom ou não. Espero que você tenha gostado do vídeo, curte, se inscreve no canal e tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!